e alguma forma de regulamentação, mas também uma questão que perpassa todas as discussões que a gente tem feito. Quer dizer, o Brasil é o país, se não me engano, é a segunda maior fronteira terrestre do mundo. Nós temos 10 países que fazem fronteira terrestre com o Brasil. Se não me engano, a Rússia tem um número de países com... Tem uma fronteira terrestre maior em termos de países que estão dividindo ali. E isso traz uma repercussão muito grande em duas situações. Primeiro, nos municípios de fronteira, tá certo? Que muitas vezes nós temos uma migração de pessoas de um país para o nosso país à procura de atendimento mesmo assistencial. E em segundo lugar, uma outra questão que nós sentimos agora, que eu acho que o ISAGS pode ser um ponto importante de discussão, que nós sentimos a partir de 2005, primeiro com a gripe aviária e segundo agora com a H1N1. Quer dizer, todos os esforços do Brasil, que o Brasil fez de contenção, tá certo? E principalmente na H1N1, onde foi o país que demorou o maior tempo para você ter um caso autóctone, que foi o Brasil, foi depois de 70 dias. Eu acho que é importante que a gente veja isso nessa cooperação para que as ações entre os lados sejam feitas de tal forma que a proteção à saúde da população brasileira seja também extrapolada para a proteção da saúde dos outros países e vice-versa. É a gente proteger mesmo o que está acontecendo ali. E nós vimos isso. Nós vimos enquanto o Brasil estava tomando um determinado tipo de providência, um determinado tipo de decisão, alguns países não estavam levando isso muito a sério, a ponto, né, da gente ter que fazer algumas reuniões pontuais para fazer essa discussão. Um outro aspecto importante, né, que o Juval citou rapidamente, e que eu posso até fazer uma provocação aqui nesse auditório e perguntar quem é aqui que conhece o Regulamento Sanitário Internacional? Está sendo assim, e essa pergunta eu fiz. Se alguém quiser levantar o dedo, pode, isso aí é uma provocação, mas ninguém tem que ficar com vergonha, não. É que assim, numa reunião na Organização Pan-Americana de Saúde, há uns 4 anos atrás, eu fiz essa pergunta. E a discussão era exatamente sobre os mecanismos de proteção em relação ao H1N1. A maioria das pessoas que estavam lá, que tinham essa obrigação de fazer, pouco conhecia ou nada. Tinha ouvido falar que tinha um regulamento sanitário internacional. E o que é o regulamento sanitário internacional para nós hoje? Primeiro, o Brasil foi vanguardista, foi protagonismo na elaboração desse regulamento que passou a vigorar a partir de 2005. O Brasil foi protagonista desse regulamento pelas fronteiras terrestres e pela a grande área, tá certo, de costa. Inclusive, quem hoje é responsável pela implementação das ações sobre o Regulamento Sanitário Internacional é um companheiro nosso da Anvisa, que estava no Ministério da Saúde e que foi cedido para a Organização Mundial para fazer isso. E o que significa isso para nós, o Regulamento Sanitário Internacional? É ver quais são as obrigações que os Estados partes têm. Então, assim, olha, teve um caso de H1N1, o que é isso? Não sei o que é isso. Não, nós temos que saber isso. E aí entra uma outra questão que é muito importante, é você fortalecer as capacidades básicas do país. E o fortalecimento das capacidades básicas do país, ela é importante a partir de um momento que você possa fazer cooperação regional. No nosso plano de fortalecimento de capacidades básicas do país, nós temos uma ação de cooperação regional patrocinada pela OPAS, quer dizer, é intenção, porque o nosso projeto ainda não está executado por problemas outros, que eu não vou, aqui não vale a pena mencionar aqui. Mas que é importante isso, quer dizer, você, para fazer algum tipo de ação que seja importante aqui, nós temos que pensar principalmente no que está acontecendo nos países fronteiriços. E eu acho que esse instituto, ele tem essa dimensão, até pela própria programação que tem hoje, ele tem essa dimensão. Mas, aí eu queria fazer um pequeno comercial e fazer uma sugestão, porque tem um projeto de saúde que é patrocinado pela OMS, que é o primeiro tratado internacional de saúde pública da história da humanidade, que é a Convenção Quadro para Controle do Tabaco.
essa talvez seja uma das políticas de promoção mais importantes da história. Porque é uma atividade que mais mata no mundo, é uma atividade que eu costumo brincar, que é de um produto que, se você seguir rigorosamente todas as instruções do fabricante, ele mata, tá certo? Se você seguir rigorosamente todas as instruções do fabricante, é um produto que mata. E isso hoje no Brasil é uma política que é vanguardista, tanto na questão do tabagismo, como na questão da regulação dos produtos derivados de tabaco. E eu falo isso porque aqui na Fiocruz hoje tem um grupo de estudo, lá na ENSP, que o Antônio Ivo constituiu, com apoio do Gadelha, e eu já estive aqui para um debate, que eu acho que é importante que a gente coloque também isso, porque a questão dos produtos falsificados que são feitos lá na Argentina, lá nos outros países, desculpa os argentinos, não tem nada a ver, eu estava pensando no jogo de amanhã, os produtos falsificados que entram por algum país, nós temos que tomar cuidado, porque medicamento é uma questão que nós temos que pensar. No caso do tabagismo, no caso dos produtos derivados de tabaco, a nossa posição é o seguinte: para nós tanto faz o produto ser falsificado ou não, ele faz mal da mesma coisa. Se o produto legal tem 7.000 substâncias cancerígenas, o produto falsificado pode ter 7.001. Qual que é a diferença que tem? Nenhuma. Então eu deixo como sugestão que esse tema seja colocado isso, até para que a gente possa dar repercussão no primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública, que foi patrocinado pela Organização Mundial de Saúde e com o protagonismo do Brasil para que a Convenção Quadro saísse. Obrigado, Gilvão. Doutor Jaime, considerações? Não? Então, muito obrigado, doutor Juval. A Anvisa tem um termo de cooperação com o ISAGS, nós já trabalhamos num plano de trabalho. O conselheiro doutor André Gemal, aqui presente, trabalha fazendo a interface do ISAGS com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O nosso núcleo de assessoria internacional é quem conduz esse projeto, doutora Genu, e sem sombra de dúvida, acho que seria conveniente termos nos nossos encaminhamentos desse item da DICOL a sua sugestão da inclusão da questão do controle do tabaco e o regulamento sanitário internacional. Não, eu estou colocando isso porque eu não sabia que a gente tinha uma ação estreita com o ISAGS. Foi preciso uma reunião no INCQS para a gente ficar sabendo. Mas nós apresentamos por 2 vezes na DICOL já esse projeto, o primeiro quando foi no momento da confecção e o segundo na sua aprovação como termo de cooperação, e existe esse plano de trabalho que foi desenvolvido. Então, acredito que nós da Anvisa temos sim a certeza de que nós vamos criar um senso comum na proteção da população dos nossos países e vamos continuar andando. Muito obrigado, doutor Juval. Muito obrigada, Fiocruz, por mais esse trabalho conjunto. Agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, é a segunda e última parte, é um assunto deliberativo de regulação, é uma proposta de RDC que institui os procedimentos, programas e documentos padronizados a serem adotados no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para padronização das atividades de inspeção em boas práticas de fabricação de medicamentos e cria o sistema Canais. O processo 25.351.0064729 de 2010-70 da diretoria do Dr. Jaime César de Moura Oliveira, e o relator é o próprio Dr. Jaime César. Por favor, Dr. Jaime, a apresentação da RDC para deliberação. Bom, Cecília, Genor, na verdade esse é um tema que volta à pauta da DICOL, depois de já ter entrado na reunião pública ordinária número 7 de 2011, que foi realizada no dia 5/7 de 2011. Naquela ocasião, a diretoria colegiada tinha o texto, a proposta da resolução tinha sido apresentada à diretoria colegiada, conceitualmente tinha sido aprovada, mas o encaminhamento foi no sentido de aperfeiçoamentos no texto, remessa à Procuradoria para manifestação e, subsequentemente, aprovação
do GTVisa pelo CONAS e pelo CONASEMES. Eu creio que você já tem familiaridade com o tema, mas eu queria destacar apenas alguns aspectos a respeito dessa regulamentação. O que essa resolução pretende fazer é instituir procedimentos, programas e documentos padronizados no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no que diz respeito à inspeção de boas práticas de fabricação de medicamentos e formalizar a instituição do sistema CANAIS, que é um sistema que já existe, mas que agora vai ser normativo, sob o ponto de vista normativo, seria institucionalizado e seria o sistema através do qual vai ser implementado essa padronização de documentos. Ela está, atualmente, a inspeção de boas práticas de fabricação de medicamentos, ela está descentralizada, é a única descentralização formalmente aprovada pela tripartite, e essa resolução, ela, na verdade, uniformiza procedimentos que já vêm sendo utilizados no âmbito dos estados para fazer esse tipo de inspeção. Eu queria destacar alguns pontos principais da minuta. Os senhores receberam a minuta por meio da Secretaria da Diretoria Colegiada. Então, podem notar que no artigo 1º, no inciso 1 do artigo 1º, são instituídos uma série de procedimentos operacionais padrão para a inspeção de BPF de medicamentos. Entre eles, um procedimento de elaboração do relatório de inspeção, um procedimento de condução da inspeção e um procedimento de acompanhamento de ações corretivas. No inciso 2º dessa resolução, são instituídos procedimentos operacionais padrão para que as visas locais elaborem os seus próprios procedimentos complementares, procedimentos operacionais padrão complementares, e no inciso 3 desse mesmo artigo, do artigo 1º da resolução, é instituído formalmente, no âmbito do CANAIS, um programa de treinamento e avaliação, compreendendo um programa de capacitação de inspetores de boas práticas de fabricação de medicamentos. Então, como os senhores veem, a proposta de resolução, na verdade, faz jus e coloca a Anvisa numa posição de coordenação e não de execução desse tipo de tarefa, que, já estando formalmente nos estados, passa agora a ter uma coordenação mais efetiva por meio de padronização e por meio de capacitação feita pela Anvisa. Um outro destaque que eu queria fazer também em relação ao texto é que o artigo 4º, o último artigo do texto, ele dá um período de transição de 60 dias para que as visas estaduais se adaptem, comecem a aplicar esses procedimentos padrão nas inspeções que forem realizadas. De uma forma geral, o texto da resolução, os pontos principais da resolução são esses, e ela é seguida também de uma instrução normativa, mas daí não é para efeito de deliberação da DICOL, porque é um ato do presidente da Anvisa, que institui o grupo de trabalho que vai gerir esses documentos e esses procedimentos operacionais padrão. Ele é um grupo de trabalho tripartite, formado tanto pela Anvisa quanto pelos estados, representação do CONAS e do CONASEMES, e ele tem a incumbência de manter esses procedimentos operacionais atualizados e expandir essa padronização para outros itens que ainda não estão compreendidos nessa padronização inicial. Essa proposta de resolução, ela já havia sido conduzida até um ponto avançado no momento em que a GGINP estava sob coordenação do Agenor. Então, na verdade, coube a mim, a conclusão praticamente desse processo, que já estava todo feito, praticamente todo feito durante a supervisão do Agenor na GGINP. E eu quero destacar mais um aspecto importante dele também, que é o seguinte: na semana passada, todos nós tomamos conhecimento de um acórdão do TCU, não é? Que fez uma série de recomendações para a Anvisa. Todas as recomendações na ordem de procedimentos de gestão, de melhoria de fluxos internos, de providências para garantir uma maior interação entre áreas, etc. Essas recomendações são no número de 9 recomendações. E a recomendação 9.1.5, a quinta recomendação, era justamente normalizar, a partir de proposta elaborada pelo Grupo de Trabalho Tripartite instituído pela Portaria Anvisa 511 de 2010, procedimentos operacionais